A Rádio Rio de Janeiro passa a apresentar Movimento Espírita em Foco. Apresentação Cláudia Dutra. Boa tarde, amigos, companheiros da Rádio da Fraternidade. O programa Movimento Espírita em Foco, temporada Tempos de Recomeçar, está no ar. Toda abertura de programa nosso, nós costumamos ler uma mensagem ou ouvir uma música que nada mais são do que mensagens em forma musicada, de uma forma melodiosa, que toca fundo nos nossos corações. Por isso nós escolhemos para a tarde de hoje, para a abertura da nossa conversa, do nosso papo com esta convidada, uma música que tem tudo a ver com o programa que ela apresenta. Porque falar de espiritismo nada mais é do que nos ajudar a entender melhor o Evangelho de Jesus. Nada mais é do que fazer com que nossa compreensão do século XIX para cá, mais aclarada, com mais possibilidades de entender a nossa relação com Deus, a nossa relação com Jesus e o Evangelho. Por isso, em homenagem, claro, aos 50 anos da Rádio Rio de Janeiro, mas também em homenagem ao programa Falando de Espiritismo, ouvimos agora, do CD Estação da Alma, na voz de Ana Cláudia Bittencourt, a belíssima canção Luz do Mundo. Ouvi dizer que precisamos saber quem é Jesus. Jesus, ouvi contar por entre as ondas do mar histórias de pescadores, homens tão sonhadores, que um certo homem de olhar sereno lançava ao mundo novo sentimento. Quando falava, fazia brilhar seus olhos azuis. Quem é Jesus? Como não saber se Ele é o pão da vida? Como não saber se Ele é o sal da terra? Como disfarçar diante do seu olhar profundo? Como se Ele é a luz do mundo? Como não saber se Ele é o pão da vida? Como não saber se Ele é o sal da terra? Como disfarçar diante do seu olhar profundo? Como se Ele é a luz do mundo? Dizer que precisamos saber quem é Jesus. Jesus, ouvi contar por entre as ondas do mar histórias de pescadores, homens tão sonhadores, que um certo homem de olhar sereno lançava ao mundo
novo sentimento. Quando falava, fazia brilhar seus olhos azuis. Quem é Jesus? Como não saber se Ele é o pão da vida? Como não saber se Ele é o sal da terra? Como disfarçar diante do seu olhar profundo? Como se Ele é a luz do mundo? Como não saber se Ele é o pão da vida? Como não saber se Ele é o sal da terra? Como disfarçar diante do seu olhar profundo? Como se Ele é a luz do mundo? Continuando com as nossas homenagens aos programadores nas comemorações desses 50 anos da Rádio da Fraternidade, nós trazemos na tarde de hoje uma voz muito conhecida de todos vocês. À frente de alguns programas na rádio já de longa data, nós temos um prazer imenso em receber no Movimento Espírita em Foco, Marta Batista. Querida, boa tarde, bem-vinda ao nosso programa temporada Tempos de Recomeçar. Boa tarde, Cláudia, amigas e amigos ouvintes. Que a paz de Jesus esteja em nossos corações. É uma honra e uma alegria participar do programa Movimento Espírita em Foco. É uma alegria estar com você, com todos os amigos ouvintes, matando as saudades, né? Há quanto tempo a gente está afastado em função da pandemia, né? Uma alegria, Cláudia. Marta, nós agradecemos mais uma vez você ter aceito o convite para ter esta conversa conosco, porque comemorando os 50 anos da rádio, nós procuramos encontrar uma forma de fazer com que o público conhecesse um pouco mais sobre cada apresentador, as histórias de vida de cada um, como foi que eles chegaram até aqui, como eles se sentem fazendo os programas, fatos marcantes dessa experiência de estar à frente de programas da Rádio Rio de Janeiro, e fazemos essa pergunta a todos. Histórias, fatos marcantes de Marta Batista à frente dos programas na Rádio Rio de Janeiro. Nós sabemos, já falamos tantas vezes aqui, qual é o papel principal, a missão principal da Rádio Rio de Janeiro. No entanto, o planeta foi sacudido por uma situação que não é ímpar, porque nós já vivemos várias outras ao longo dos milênios. São guerras, são outras calamidades, são situações que levam o ser humano, que levam a humanidade a repensar a forma de viver. A rádio esteve firme durante esses meses todos, esse 1 ano e meio em que nós estamos todos mergulhados nesses cuidados, nesse enfrentamento dessa pandemia. Como é que você vê o papel da rádio diante dessa situação em que aconteceu aquilo que mais a humanidade teme, talvez hoje, na época atual, na modernidade, que é o afastamento obrigatório uns dos outros? Nós fomos obrigados a manter uma postura diferenciada, a viver de uma forma
diferente do que nós vivíamos há 24 meses atrás, a repensar uma série de questões, uma série de fazeres para podermos continuar a nossa vida, para podermos vencer as situações que são colocadas para o nosso crescimento. Como é que você vê a rádio nesse momento em que nós estamos vivendo dessa forma tão claramente justa e ao mesmo tempo que tem provavelmente um papel a desempenhar lá na frente na maneira como nós iremos continuar a nossa experiência reencarnatória? Bem, quanto ao papel da rádio à frente, né, da realidade, da atual realidade, né, nós temos que recorrer àquelas informações que os espíritos nos dão em O Livro dos Espíritos, na terceira parte, quando ele nos fala dos flagelos destruidores. E nessa lei de destruição, quando ele nos fala, a gente vê ali por todas as perguntas e respostas, né, que na realidade esses transtornos, se assim podemos dizer, eu acho uma palavra mais suave, são transtornos que eles dizem que nós avançamos aquilo que levaríamos séculos e avançamos em alguns anos. Então, com certeza, mas por quê? Porque demanda reflexão, né? Você viver uma pandemia não é nem algo pontual, né? Num país ou noutro, é uma pandemia no mundo inteiro. Então, você vivenciar isso, que fez com que todos tivessem que ficar dentro de casa e com dificuldades, né, para se locomover e com preocupações de se cuidar e cuidar do próximo, né? Só nesse movimento de você ter que passar a se preocupar com o próximo todos os dias, em todos os minutos dos seus dias, já é uma proposta bastante reflexiva. Já é uma sinalização divina de que nós precisamos repensar posturas. Porque até então nós vivíamos, por mais amorosos e solidários e fraternos que fôssemos, nós vivíamos mais voltados para os nossos pequenos núcleos, né? O núcleo familiar, o núcleo, aquele pequeno núcleo de sociedade onde você trabalha e com quem você se relaciona, né, de amizade, mas são pequenos núcleos com os quais você, primeiro de tudo, vê a sua própria família. E isso teve que ser revisto, né? Essa é a primeira reflexão. E quem não se tiver deixado levar por esse pensamento fraterno e solidário, com certeza deve estar passando por bastantes dificuldades. Além disso, acredito que esteja sofrendo muito para ultrapassar o seu dia a dia. Porque é uma postura que precisamos modificar. Sairmos daquela casca egoística, né? De vermos só os nossos, as nossas prioridades, as nossas demandas, né? O nosso interesse pessoal. Então, esse é o primeiro grande convite que nós temos que fazer. Agora, precisamos rever. Então, o papel da rádio, assim como de todo o planeta, é justamente nós programadores, né, e a própria rádio, é de levar para os nossos amigos ouvintes esse esclarecimento que só a doutrina espírita nos oferece, de uma forma tão contundente, tão explícita e tão consoladora. Então, esse é o papel, né? É o papel de justamente contribuir com uma nova reflexão que vai gerar novos parâmetros. Esses novos parâmetros justamente são a proposta maior da nossa Rádio Rio de Janeiro. Parâmetros diante de uma nova realidade, de um novo paradigma. Então,
esses são os ideais da rádio, sobretudo nesse contexto de pandemia. Divulgar a doutrina espírita, incentivar a educação, incentivar a cultura e a formação moral e ética do ser humano através dos meios de comunicação. Então, essa é a proposta da rádio, esse é o papel maior da nossa Rádio Rio de Janeiro. E a rádio vem fazendo isso através de todas as suas gestões, né? Eu cheguei aqui com a gestão do Coronel Alvarenga em 92, mas antes a gente sabe que teve a gestão do Altivo Panfiro e a primeira de todas que foi a do nosso querido, né, o primeiro presidente da Fundação Cristã Espírita Cultural Paulo de Tarso, que foi o nosso querido Geraldo de Aquino. Então, nessa trajetória, cada um desses gestores, né, que depois veio o Elmo Queiroz, depois veio o Gerson Simões Monteiro, sendo que o Gerson estava sempre na vice-presidência, né? Em todas essas gestões, o Gerson estava na vice-presidência. Depois ele assumiu a presidência, depois do Elmo Queiroz. Depois veio o Jadiel João Batista de Oliveira e o atual presidente, o Vitorino. Cada programa que a rádio apresenta tem um objetivo, Marta. Nos fale qual foi o objetivo desse programa que você desenvolveu, que você vem atuando até hoje. Como surgiu a ideia do programa? Como é que você sente que você contribui, que o programa que você faz contribui para o desenvolvimento do entendimento com relação à doutrina dos espíritos, que é a proposta da rádio? Bem, como surgiu a ideia do programa? Foi assim, nós estávamos numa reunião de diretoria, o Elmo Queiroz era o presidente, Gerson o vice-presidente, tinha também a nossa querida e saudosa Daíla Barbosa, tinha o Jadiel, João Batista de Oliveira, como primeiro secretário e eu como segunda secretária. E surgiu a ideia do Gerson de substituir aquele grupo, né, de estudos doutrinários que eu coordenava lá naquela salinha, que hoje é aquela sala maior com jornalismo, né, e vários setores. O Gerson teve a ideia de substituir e ampliar. Puxa, Marta, vem tanta gente para assistir esses estudos que você promove, que você coordena. Então, vamos ampliar isso. E aí eu reagi um pouquinho, porque, claro, era uma responsabilidade grande, né, que eu ia ter que assumir. Mas ele então disse, Marta, a gente não pode se esquivar disso, porque você não pode se esquivar disso, porque você vai auxiliar e vai divulgar a doutrina, ao invés de divulgar para algumas dezenas, você vai divulgar para centenas de milhares. Então, com certeza, você precisa, né, se esforçar e aceitar essa ideia e começar a coordenar esse programa. Deu o nome, né, teve aquela ideia, vamos ter um programa em que seja priorizada a doutrina na sua essência. Então, falando de espiritismo. E aí, com certeza, eu fiquei muito feliz, eu me identifiquei demais com a proposta do Gerson, porque eu sempre tive essa visão de fidelidade doutrinária como algo fundamental no processo de divulgação da doutrina. Então, com certeza, esse foi o mote para o surgimento do programa. Falando de espiritismo, eu não achei que devia alterar, pelo contrário, devia permanecer, porque era um nome que cunhava a fidelidade doutrinária, né, a lealdade doutrinária. E, sendo assim, seguimos, né, estamos até hoje. Eu tenho 29 anos de rádio, 28 de Luz na Penumbra e 24 anos de falando de espiritismo. E aí, eu achei que meu perfil que eu dou ao programa, desde que começou, é o de sempre
priorizar uma divulgação essencialmente fiel à doutrina. E como o escolhido para coordenar e codificar essa doutrina foi Allan Kardec, foi escolhido por Jesus, pelo Espírito de Verdade, com certeza nada mais importante do que manter sempre essa adesão ao estudo das obras da codificação. Tanto que eu, quando convido um expositor, né, eu tenho uma carta que pede que o expositor só fale aquilo que estiver em plena concordância com os postulados do mestre lyonês, né, como se chama também Allan Kardec. E isso tem me ajudado muito, né, para que o programa tenha qualidade e para que eu não enfrente dificuldades que nesses 20 e poucos anos só enfrentei uma única vez, né, de alguém que tentou, claro que foi sem querer, né, inadvertidamente, eu imagino, eu calculo, mas de qualquer forma me deixou numa saia justa muito grande, porque eu tive que me dividir entre falar e coordenar o programa e orar, pedindo amparo e auxílio da espiritualidade, né? Porque havia sido proferido algumas coisas que não eram o que Kardec nos revela, né? Através das mensagens dos espíritos. Mas graças a Deus eu consegui, né, a inspiração chegou, eu falei o que tinha que ser falado para que os ouvintes não recebessem uma divulgação equivocada e fraternamente, amorosamente, tudo seguiu em paz, né? Então esse é o objetivo do programa, divulgar a doutrina na sua essência doutrinária, de fidelidade, de lealdade, para que logicamente a gente consiga material para transformação interior. Porque veja bem, a gente não vai conseguir absorver a doutrina, né, e se transformar, como é o propósito maior de renovação, de educação, né, porque essa é a proposta da doutrina. Não é de salvação, é de educação. E educação significa transformação, né? E transformação, para que você se transforme, não basta você conhecer. É preciso que você faça aquilo que Lázaro nos diz lá no Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 9, bem-aventurados os que são mansos e pacíficos. Ele nos fala numa mensagem chamada obediência e resignação, que nós, para entronizarmos a doutrina de Jesus, nós precisamos ter obediência e resignação, né? Mas não obediência e resignação nesta visão que tolhe, que reprime, né? Não, é numa visão ampla que os espíritos superiores oferecem. Então, com a obediência, né, você tem o consentimento da razão. E com a resignação, você tem o consentimento do coração. Então, através dessas duas vertentes, desses dois balizadores, você vai entronizar, de fato, a doutrina espírita. Se não for assim, se for só com a razão, ou seja, com o intelecto, você não vai conseguir. Porque aquilo você absorve, entra no sentido intelectual, mas você continua repetindo os mesmos erros, as mesmas posturas equivocadas do ponto de vista moral. Então é preciso, para que você tenha esse mecanismo, essa mobilização do consentimento da razão e o consentimento posterior do coração, você precisa estudar bastante. E estudar de forma fiel. Senão, você vai se equivocar, vai pegar atalhos, e esses atalhos vão te levar a desilusões e até mesmo a situações difíceis. Nós vamos dar uma paradinha rapidinho, um pequeno intervalo comercial. Nós voltamos já já, não sai daí não, fique conosco.
Você está ouvindo Movimento Espírita em Foco. Apresentação Cláudia Dutra. Você está ouvindo Movimento Espírita em Foco. Apresentação Cláudia Dutra. Escutando a alma, posso sentir meu interior refletir com calma. Tenho a semente do mais puro amor que vem de Deus, que é meu Pai. Quero livrar meu coração do jugo cruel da ilusão e descobrir que o tesouro da alma é a intenção. Ter atitudes de amor e não deixar morrer o bem. Jesus nos ensinou a amar a Deus e ao próximo como a mim também. Humanizar nossas ações, humanizar nossos corações, humanizar para crescer, humanizar, individuar o ser, humanizar nossas ações, humanizar nossos corações, humanizar para crescer, humanizar, individuar o ser. Ter atitudes de amor e não deixar morrer o bem. Jesus nos ensinou
Estamos conversando com Marta Batista, essa companheira que já há tantos anos está à frente do programa falando de espiritismo. E como é bom, né? Como é bom nós podermos contar ao nosso público como é que surge a ideia de cada novo programa, como ela é amadurecida, discutida e experimentada, mas acima de tudo, como a espiritualidade vai movimentando os voluntários que aqui chegam, para que cada um, no momento certo, no momento aprazado, esteja disponível em condições de apresentar aquele novo projeto. O programa Falando de Espiritismo tem um público fiel, como todos os outros programas também têm, e cada um dessas pessoas que compõem esse público sabe que cada voluntário aqui chega com o propósito de fazer o melhor para que a Rádio da Fraternidade possa cumprir a sua missão, que é divulgar a doutrina dos Espíritos. Então nós continuamos agora conhecendo um pouco mais sobre essa tarefeira que há tantos anos dedica o seu tempo, que estuda e que busca trazer o que há de melhor do seu entendimento sobre a doutrina espírita. Voltando a falar de modificação, Marta, voltando a falar de adequação, voltando a falar de recomeço, a rádio precisou se reinventar. Nesse 1 ano e 4 meses, muitas coisas foram modificadas, foram desenvolvidas, foram adequadas para que nós pudéssemos continuar com os nossos propósitos. Programas que passamos a fazer em casa, programas que ganharam uma face diferente, mesmo estando aqui ao vivo, tarefeiros como nós que precisamos primeiro nos vacinar, nos colocar em condições de não sermos um risco para nós e para as demais pessoas, e que agora, após esse processo, né, de vacinação, após esse momento tão aguardado e tão esperado por todos nós, estamos começando a voltar, não para fazermos exatamente igual ao que fazíamos antes, mas para um recomeço diferenciado dentro da medida do possível que o momento nos proporciona. Então, Marta Batista, qual é a novidade que você tem para contar para os seus ouvintes, para o seu público, que com certeza está cheio de saudades de você, com relação ao futuro, a daqui para frente do programa que você apresenta? Bom, quanto à adequação, né, do recomeço, porque o tema, né, da entrevista são tempos de recomeçar, a primeira coisa que eu quero dizer aqui, deixar claro para todos a minha alegria, o meu orgulho no bom sentido, né, de me sentir orgulhosa de participar dessa equipe da Rádio Rio de Janeiro, com os seus diretores, que prezaram pela orientação científica e pouparam a todos os funcionários, programadores, enfim, a toda a equipe, né, até os próprios diretores, foram poupados. Por quê? Porque a rádio seguiu aquela orientação de Kardec, né, quando ele nos diz que precisamos, né, de par com a ciência para que estar de mãos dadas com a ciência, para que não haja nenhuma dificuldade. Então, aquilo que surgir comprovado pela ciência, a doutrina assume, absorve. Por quê? Porque ela está com coerência com a doutrina, de mãos dadas com a ciência. Então, dessa forma, eu fiquei muito feliz, porque respeitou e continua respeitando, né, os funcionários todos trabalhando de casa, né, a grande maioria. Depois teve um momento melhor, né, em que a pandemia cedeu um pouquinho, aí alguns funcionários foram trabalhar na rádio, em loco, né, e isso me alegrou muito, me deu muita satisfação de nós podermos continuar com o trabalho de divulgação da rádio, mas sendo poupado desse grande perigo de não ter que se lançar no precipício da Covid. Então,
são tempos de recomeçar, onde nós estamos esperando essa terceira onda, né, começar a descer, essa variante africana difícil, agressiva, né, ser debelada ou ser superada, e isso só vai acontecer com vacinação em massa, para que a gente possa retornar. E então, em breve, vamos retornar, nem que inicialmente gravando com os convidados, né, eles em suas casas, no telefone, mas de qualquer maneira isso já vai trazer novos temas e novos programas inéditos, tá? Então, essa é a proposta, a adequação, né, do recomeço, como a proposta da entrevista é Tempos de Recomeçar. E esse alinhamento da rádio com a ciência me trouxe muita alegria, né? E, logicamente, vamos nos vacinar para que todos possamos usar máscara, álcool gel, não se aglomerar e continuar para que a gente possa, em algum momento inicial, começarmos a gravar com programas novos, com temas novos e, num segundo movimento, voltarmos, e eu tenho fé que isso vai acontecer, não tão longe assim, voltarmos para gravar ao vivo. Marta, querida, uma mensagem nós estamos solicitando a você agora para o público da Rádio Rio de Janeiro. Todos nós que somos programadores, que estamos aqui fazendo parte desse processo de levar adiante a missão da rádio, temos imensa satisfação de estar na Seara de Jesus, trabalhando nesse processo de evangelização, de levar conhecimentos, de prestar esclarecimentos e consolação. Então nós estamos solicitando a você que nesses últimos instantes do nosso bate-papo, você possa deixar uma mensagem para o nosso público. Bem, uma mensagem para os nossos amigos ouvintes é a seguinte: eu deixo a de que estudemos Kardec com afinco, com profundidade, para que possamos nos instruir, como recomenda o Espírito de Verdade, e com essa base segura de estudo, nós possamos também, além de instruídos, sermos consolados. Sobretudo nessa época tão difícil que nós estamos passando. Então Kardec, em O Livro dos Espíritos, na introdução, no item 8, ele nos fala sobre a perseverança e a seriedade que devemos imprimir nos estudos. Então ele nos fala assim: acrescentemos que o estudo de uma doutrina como a espírita, que nos lança de súbito numa ordem de coisas tão nova e grande, não pode ser feito proveitosamente, senão por homens sérios, perseverantes, isentos de prevenções e animados de uma firme e sincera vontade de chegar a um resultado. Não podemos classificar assim aos que julgam a priori, levianamente, sem terem visto tudo, que não imprimem aos seus estudos nem a continuidade, nem a regularidade e o recolhimento necessários. E menos ainda aos que, para não diminuírem a sua reputação de homens de espírito, esforçam-se por encontrar um lado burlesco nas coisas mais verdadeiras ou assim consideradas por pessoas cujo saber, caráter e convicções merecem a consideração dos que se prezam de urbanidade. Que se abstenham, portanto, os que não julgam os fatos dignos de sua atenção. Ninguém pretende violentar-lhes a crença, mas que eles também saibam respeitar as dos outros. Então, quando ele nos fala que precisamos de continuidade, de perseverança, de regularidade e de recolhimento, é algo muito importante. Será que nós estamos imprimindo aos nossos estudos espíritas que nos levarão à grande liberdade que tanto buscamos? É preciso que nós nos questionemos. Será que estamos estudando assim?
Ou será que estamos com espírito de sistema, com prevenções, preconceitos? Nós precisamos de recolhimento. E esse recolhimento é não só aquele que a gente entende como literal, né, de estarmos num lugar com silêncio, com calma, para realmente podermos estudar e meditar sobre o que estamos estudando. O recolhimento também mais metafórico, que é aquele da distância que nós devemos fazer entre o que nós estudamos e essa prática, para que a gente realmente perceba se estamos absorvendo o conteúdo doutrinário. E essa prática é justamente nós vivermos a vida como o homem no mundo, como essa mensagem maravilhosa do capítulo 17 do Evangelho nos fala. Vivemos como os homens no mundo, fazendo aquilo que é natural do homem na terra fazer, desde que, logicamente, possamos fazê-lo olhando para Deus, ou seja, olhando para o alto. E encerro também com uma mensagem de Santo Agostinho, que nos deixa aqui um recado maravilhoso de confiança, de fé e de esperança. Está em O Livro dos Médiuns, e Santo Agostinho nos diz assim: confiai na bondade de Deus e sede bastante clarividentes para perceberdes os preparativos da nova vida que Ele vos destina. Não vos será dado, é certo, gozá-la nesta existência, porém, não sereis ditosos se não tornardes a viver neste globo, por poderdes considerar do alto que a obra que houverdes começado se desenvolve sob as vossas vistas? Couraçai-vos de fé firme e inabalável contra os obstáculos, que, ao que parece, hão de levantar-se contra o edifício, cujos fundamentos pondes. São sólidas as bases em que ele assenta. A primeira pedra colocou-a o Cristo. Coragem, pois, arquitetos do Divino Mestre, trabalhai e construí, Deus vos coroará a obra. Mas lembrai-vos bem de que o Cristo renega como seu discípulo todo aquele que só nos lábios tem a caridade. Não basta crer, é preciso, sobretudo, dar exemplos de bondade, de tolerância e de desinteresse, sem o que estéril será a vossa fé. Santo Agostinho. Então, companheiros, com essa proposta de Kardec de estudo perseverante, sério, de continuidade, com regularidade e recolhimento, e a proposta de confiança, de coragem e perseverança e esperança que Santo Agostinho nos oferece, com certeza nós poderemos superar esses momentos e muitos outros de difíceis obstáculos que poderão surgir. Marta, nós te agradecemos por ter nos concedido a entrevista. É uma homenagem que a rádio presta aos programadores, aqueles que fazem a rádio acontecer, e para nós que estamos no papel de fazer esse intercâmbio entre os programadores e o público, é uma honra falar com pessoas que desempenham o seu papel com tanto afinco. Portanto, eu tenho certeza que o público está ansioso pelo seu retorno, pelos programas que você faz tão bem, e que isso acontecerá em breve. Te desejamos um final de semana de paz, de luz, de tranquilidade e confiança, porque certamente em breve todos poderemos estar reunidos mais uma vez em prol do desempenho da missão da Rádio Rio de Janeiro. Uma boa tarde para você. Até breve, amiga. Eu me despeço, Cláudia, agradecendo pelo convite carinhoso feito por você. É uma alegria, é uma honra estarmos aqui nesse programa, Movimento Espírita em Foco, dando essa entrevista, marcando a comemoração dos 50 anos da Nomada Rádio, na qual estamos auxiliando-a na missão de divulgar a mensagem do Cristo à luz da doutrina espírita. Gratidão à Rádio Rio de Janeiro, ao longo desses 30 anos em que aqui estou, pela oportunidade ímpar de poder me reenquadrar nas leis divinas,
Gratidão ao programa Falando de Espiritismo, através do qual, nesses 24 anos de estudo e aprendizado, possibilitaram-me alinhar com as leis de amor, justiça e caridade. E gratidão a você, através do programa Movimento Espírita em Foco, no qual todos nós, conselheiros e programadores, estamos tendo a oportunidade de nos aproximarmos das amigas e amigos ouvintes, permitindo assim que eles nos conheçam melhor. Parabéns, Cláudia, por essa carinhosa e brilhante iniciativa. E no momento das nossas despedidas pela tarde de hoje, agradecendo a sua audiência, a sua participação, nós queremos deixar mais uma mensagem, que também é uma homenagem aos grandes amigos que a Rádio Rio de Janeiro tem. Na tarde de hoje estamos usando 2 mensagens musicadas na voz da Ana Cláudia Bittencourt como cantora, como compositora. E essa que nós escolhemos para a finalização do programa da tarde de hoje tem tudo a ver com o momento que nós estamos passando, com a nossa fé, com a nossa capacidade de crer. Orai, vigiai. Até a semana que vem. Seus momentos são joias a conquistar. Vigiar é saber orar, não se deixar envolver pela tentação, exercitar o bom ânimo é viver em harmonia, sorrir pra vida, voando alegria. Se um instante infeliz te assaltar, ora, vigia, vai passar. Momentos de insegurança, instantes de solidão, o amor que lhe vem é lembrança, o espinho no coração, a voz presa na garganta, petardos querendo saltar, a perda da confiança, a luz que quer se apagar. Se um instante infeliz te assaltar, ora, vigia, vai passar. Se um instante infeliz te assaltar, ora, vigia, vai passar.
Você acabou de ouvir Movimento Espírita em Foco.